Se comunicar é a chave de tudo, né? E quantas vezes eu falo em português e a pessoa entende alemão, e francês, e espanhol? Por quê? Porque as pessoas não são difíceis, mas as pessoas são diferentes. A forma como eu me comunico, ela deve ser assertiva. O que é a assertividade? Ela tem que expressar, dizer o que eu realmente quero dizer. E quantas vezes eu não consigo me expressar? Quantas vezes eu não sou claro, eu não sou direto, eu não tenho a habilidade de expressar os meus sentimentos, pensamentos e emoções. Eu falo A, a pessoa entende Z. Eu explico B, a pessoa entende V. Sei lá, né? Porque é tão difícil essa comunicação. Primeiro, a comunicação ela deve virar um hábito na sua vida. A gente precisa partir do pressuposto que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Por exemplo, nós temos 4 tipos de perfis. O dominante, que gosta de fazer rápido e é focado em resultados. O influente, que gosta de ser criativo e inovador e gosta de ser focado em relacionamentos. O estável, que gosta de relacionamentos seletivos, mas ele precisa fazer junto, é harmônico. E o analítico, que precisa fazer certo e tende a ser mais extrovertido e planejador, tá? Desculpa, o analítico tende a ser introvertido e ele é planejador, tá? Cada perfil sabe se comunicar de um jeito. O influente é aquela pessoa que vai se comunicar muito bem, vai ser às vezes até prolixo porque fala demais. O dominante, ele não tem paciência para o mimimi, ele é rápido, ele quer resultado. O analítico nem quer se comunicar, ele quer planejar, ele tende a ser perfeccionista, ele não gosta de crítica, ele quer fazer o que é certo. E o estável, ele quer se comunicar, mas com as pessoas que ele escolheu para o meio dele, tá? E o estável, ele tem uma coisa muito séria que ele faz, ele esconde conflitos, por ele ser mais introvertido, ele, o analítico, eles não sabem expressar muito bem sentimentos. Eles têm muitas ressalvas com expressar sentimentos. O dominante também, porque ele é muito incisivo. Às vezes ele é um pouco até arrogante, porque ele é direto demais, rápido demais, tá? E aí, Rejane, como funciona? Dentro de um lar, dentro do relacionamento, eu tenho perfis diferentes. Às vezes são perfis iguais, mas na maioria das vezes eu tenho perfis diferentes. Como lidar com essa comunicação que não é assertiva? Primeiro ponto, quando a gente vai se comunicar, a gente tem que evitar críticas, julgamentos e comparações. Gente, quantas vezes a gente está conversando com o outro, comparando, porque se você fosse assim, porque se você fizesse assim, porque, né, quantas e quantas, ou julgando, porque nada do que você faz também é certo. Você nunca pensa em mim, você está sempre pensando só em você, porque você é egoísta, porque você é isso. Quantas e quantas e quantas vezes. Para e observa a comunicação do mundo. Ela é reativa, ela é agressiva e não tem como fluir mesmo, tá, gente? A assertividade na verbalização, ela vem da gente entender que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. O outro não veio, mais uma vez, vou falar isso, para cumprir as minhas expectativas. O outro veio para fazer as expectativas dele. E ele não é uma metade procurando outra metade para se encaixar. Ele é um inteiro procurando outro inteiro para ser feliz. Todos nós somos inteiros, nós não somos metades. A gente se soma, mas nós somos inteiros, tá bom? Então, o que acontece? Dentro dessa busca de comunicação assertiva, eu preciso criar o hábito de me expressar melhor. Como o outro pode me entender desta forma? Então, eu tenho que começar a ser mais claro. E para ser mais claro, eu tenho que ter clareza de vida, né? Então, por exemplo, quantas pessoas buscam um relacionamento e já começa assim, ele precisa mudar isso, mas eu vou fazer com que ele mude. Mas a gente, daqui a um tempo, ele vai mudar. Aí casa, noiva, namora, noiva, casa, tem filhos e a pessoa não mudou. Não, a pessoa não muda. A gente não muda ninguém. A gente muda a gente. E através dos nossos exemplos, as pessoas podem mudar ou não. Por exemplo, eu não sou o que as pessoas fazem comigo. Eu sou o que eu permito que as pessoas fazem comigo. Então, vai ter injustiça? Vai. Vai ter problema? Vai. Vai ter erros? Vai. Mas se eu pegar tudo aquilo que o mundo me joga e assumir para mim e não saber trabalhar a minha mente, os meus pensamentos, sentimentos e emoções, eu sempre vou viver de uma forma muito autocrítica, porque eu não sei o que é meu e o que é do outro. Então, para se ter uma comunicação assertiva, eu tenho que ter clareza
clareza de vida, tá? E quais são os benefícios de uma comunicação assertiva, clara, direta, onde eu digo A e a pessoa entende A, e isso é um hábito, tá? Primeiramente, tornar-se líder de mim mesmo. Ter clareza dos meus objetivos, saber expressar isso pro outro. Olha, o que você tá me dizendo não faz muito sentido, mas me conta a sua versão, porque talvez eu tenha que entender, porque para mim não é lógico. Mas me conta um pouquinho mais. É tratar as pessoas de forma justa, respeitosa, entender que as pessoas são diferentes. E assim, quando eu trato uma pessoa dessa forma, ela também vai me tratar. Por exemplo, alguém chega gritando, eu já posso dizer, olha, com grito a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos conversar? Mas de forma decente, de forma adulta. Rejane, eu não tô sendo agressiva, eu não tô sendo criticando, eu não tô julgando, eu estou me controlando para levar controle para aquela pessoa. Então eu me torno mais líder, eu me torno mais dona de mim, e quando eu falo assim, as pessoas tendem a falar assim comigo. Elas podem até chegar um pouco mais reativa, mas elas vão começar a me respeitar, porque na minha fala eu devolvo respeito, eu devolvo amor, eu entendo que, olha, eu não sou como você, mas vamos tentar achar um equilíbrio? Faz sentido? Eu devolvo equilíbrio, tá? Negociar soluções benéficas. A maioria das brigas ou das discussões acontece porque a gente está querendo fazer ego. Eu tenho que ter razão, eu tenho que conseguir. Gente, qualquer negociação tem que ser ganha-ganha. Não, se você ganhou e o outro não, você não ganhou. Então, sempre temos que buscar negociações ganha-ganha. O que são relacionamentos? Sejam eles profissionais, pessoais, matrimoniais, o que você quiser colocar de relacionamento. É equilíbrio, é ceder. Olha, eu não gosto disso, mas se você gosta, vamos nos equilibrar. Então, toda negociação tem que ser ganha-ganha. Você não vai ganhar tudo. Às vezes, para ganhar algo, a gente tem que perder outra coisa. Essa ideia de capinha de Mulher Maravilha, Super-Homem, onde a gente consegue tudo e ganha tudo, isso não existe, tá? Para ganhar algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. E você precisa negociar na base do ganha-ganha, tá? Quando eu aprendo a falar melhor, a expressar melhor, a negociar no ganha-ganha, a tornar-se mais líder de mim mesmo e do outro, eu me torno melhor executor e solucionador, tá? Todas as brigas, a maioria das vezes que tem essa briga de ego, as pessoas estão buscando culpados, busque soluções. O passado já foi, a gente não vai conseguir voltar lá e consertar, mas a gente consegue buscar, tá, e qual a solução? Como nós vamos resolver isso? Como você se sente confortável com essa resolução? O que você propõe para que a gente mude isso ou que a gente melhore isso? A gente tem que buscar execução, solução, que agregue o ganha-ganha e que fortaleça relações profissionais, pessoais ou qualquer tipo de relação que você pensa. Quando você é mãe ou pai, você não pode negociar com seu filho ou você não pode trazer uma solução para o seu filho porque eu quero, porque é da minha forma, porque eu que mando, né? Enquanto eu sustentar essa casa, vai ser do meu jeito. Não vai funcionar. O seu filho, ele vai ter medo de você, ele não vai ter respeito por você. Os seus funcionários vão ter medo de você, o seu cônjuge vai ter medo de você. Busque respeito na sua comunicação. Seja assertivo, tá? São menos estressados e ansiosos. Por quê? Porque eu falei, porque eu coloquei, porque eu disse. Eu consegui lidar com a minha emoção, eu consegui colocar para fora. Eu não guardei para mim, guardei, fiquei magoada, ressentida e de repente eu explodi. Não, é importante a gente lidar com as nossas emoções, tá? E outro ponto muito importante da comunicação assertiva é a vulnerabilidade. Quando eu aprendo a conversar de forma assertiva, de forma clara, de forma correta, eu sei lidar com a minha vulnerabilidade. Por quê? Eu não preciso estar sempre certo. Eu preciso entender que eu não sou igual ao outro, eu sou diferente, mas eu tenho coisas a contribuir com ele e ele tem coisas a contribuir comigo. E às vezes a comunicação assertiva é dizer, olha, eu não concordo, eu não entendo. Me explica mais uma vez o seu ponto de vista, porque eu quero sair dessa zona de conforto, eu quero expandir a minha consciência, mas eu preciso entender, eu preciso concordar com você. E isso às vezes é difícil para mim. Ou às vezes eu vou chegar e falar assim, olha, você me desculpa, isso é difícil para mim. Eu não tenho muito essa habilidade.
Mas eu preciso desenvolver isso. Você me ajuda? Então, gente, são pontos que só vai te trazer coisas benéficas. Rejane, mas e quando eu quero ter uma comunicação assertiva e o outro não? Aí a gente já começa a falar de intimidade, tá? Se o outro não quer me ouvir, se o outro não está disposto a me ouvir, se o outro não quer se relacionar comigo, porque ele faz parte da minha vida. Rejane, mas esse outro é o meu marido. Então tem que ter uma vulnerabilidade, tem que ter um amor, tem que chegar e falar assim, amor, dessa forma que a gente está se comunicando, a gente está se magoando muito, a gente está sendo muito reativo, a gente está só se doendo e criando uma relação fraca, uma relação sem porto seguro. E os nossos filhos, as pessoas à nossa volta estão tendo isso como exemplo. A gente precisa mudar. Se a gente se ama, se em algum momento a gente se encontrou, tá? Seja pai, mãe, amor, não sei, filhos, a gente precisa começar de novo. A gente precisa achar um ponto de partida onde a nossa relação fique leve, seja construtiva e não destrutiva. Por quê? Existe uma diferença entre conflito e confronto. Conflito é resolver as soluções com ganha-ganha, com respeito, com calma, com prudência. Confronto é gerar guerra, é ego, alguém tem que sair ganhando, alguém tem que dar certo. Não. A gente não tá certo sempre. E mesmo certo, a gente pode sempre estar aprendendo. Então, se você não tiver uma comunicação assertiva no seu pessoal, no seu profissional, você vai ter sérios problemas e você vai ficar sempre muito pesado. Sabe aquela sensação de estar sempre muito magoado, de estar sempre muito ressentido? Ninguém me entende, eu não consigo falar, e aí eu vou buscando várias rotas de fuga, eu me envolvo em relações, né? Em amantes para não lidar com a minha esposa, eu me atolo em serviço para não ter que voltar para casa e lidar com os meus filhos e com a minha esposa, ou eu chego lá na minha certa idade e eu não tenho uma boa relação com os meus filhos, ou eu descubro que os meus filhos estão envolvidos com droga, com álcool, com coisas erradas e eu nem imaginava. Por quê? Porque eu não conversei. Quantas vezes eu perco o amor da minha vida simplesmente por não me colocar vulnerável e dizer, amor, é difícil para mim, mas eu quero que dê certo, vamos fazer dar certo. Gente, a vida, ela não foi feita para ser difícil, ela foi feita para ser gostosa, para ser vivida. É a gente que complica demais. Entenda uma coisa, as pessoas não são difíceis, as pessoas são diferentes. Se você conseguir entender os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes e vincular isso com o próximo, com as pessoas que fazem sentido para você, para quem você dá intimidade, e aceitar que os conhecimentos, as habilidades e as formas de atitude delas são diferentes, mas que isso pode somar, que isso pode agregar, a sua vida ela vai transbordar em leveza. Você vai conseguir ser legítimo, você vai conseguir ter uma potência sensacional, porque depende de você dar o primeiro passo. E lembra, você não muda ninguém, você muda você para mudar o outro. Então, às vezes, você já mudando isso dentro de você, o outro já vai perceber, ixi, ela não quer mais brigar. Ixi, eu não consigo mais atingir ela. O que eu agora digo para ela não atinge isso. Isso é se fortalecer, isso é buscar autoconhecimento, isso é saber qual o seu perfil, quais os seus valores, quais as suas forças, aonde você gasta a sua energia. E sim, você tem que pagar um preço. Tá? Então, se faz sentido para você, deixa um comentário, deixa uma mensagem, venha fazer o seu DISC, o seu perfil comportamental, venha saber quais as suas habilidades, as suas competências que você precisa esticar e as que você precisa retrair, venha conhecer qual o perfil dos seus companheiros, dos seus profissionais, dos seus, né, funcionários, dos seus familiares que fazem diferença para você. Venha se conhecer, porque isso vai te levar para uma jornada que você vai transbordar de resultado, de potência, de leveza, e você vai viver e não sobreviver. E tudo começa com comunicação. Aprenda a se comunicar, comece por você. Faz sentido? Um beijo enorme e fiquem com Deus.